começar aqui falando sobre o regimento interno do TJMMG para o seu concurso aí. Muito importante estudar regimento interno, porque sabemos que são questões ali fáceis, o entendimento está ao seu alcance, vai sair alguma coisa do que está escrito aqui, mas muita gente não lê, muita gente acha difícil, muita gente acha cansativo. Difícil não é, cansativo é, mas nós estamos aqui para enfrentar tudo. Foi-se o tempo que você poderia escolher o que estudar para um concurso público. Concursos públicos estão cada vez mais concorridos, então não pode, tem que estudar tudo, todo o conteúdo do edital para ter ali a chance de ficar bem classificado. Antes da gente adentrar no regimento interno, o daqui é bastante prolixo, fala bastante assunto, inclusive envolve processo civil, envolve processo penal, envolve alguns ramos do direito. Eu quero te explicar o que vem a ser um regimento interno. Nós temos aqui no Brasil uma série de normas para disciplinar os órgãos, para disciplinar as relações entre pessoas, entre a administração pública, entre o poder público, e a norma que está no topo de tudo isso aqui é a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, a gente fala que está no topo dessa pirâmide normativa, ela que vai mandar em tudo que está embaixo. Tirando a Constituição Federal, que é desde 1988, nós temos um poder, que é o poder legislativo, que é específico para produzir leis. Se nós estamos falando de um regimento interno de um órgão de Minas Gerais, estamos falando das assembleias legislativas que irá aprovar o quê? As assembleias legislativas que irá aprovar, no caso, as leis estaduais. Nos estados, nós ainda temos as constituições estaduais, que são as normas supremas de um estado. Mas cuidado, nenhuma Constituição estadual pode contrariar o que está na Constituição Federal. Abaixo delas, nós temos as leis feitas pelo Poder Legislativo. Se estamos no âmbito estadual, temos aqui as Assembleias Legislativas. Embaixo nós temos regulamentos, nós temos portarias, temos decretos e, por exemplo, regimentos. Imagine só, as leis, elas tratam de forma abstrata, de forma geral, sobre todas as coisas. Não tem como aprovar uma lei especificamente para regulamentar o funcionamento de um órgão. O Poder Judiciário Estadual, o Poder Judiciário aqui de Minas Gerais, mais especificamente um órgão dele, que é o TJ Militar, vai ter ali a autonomia para se auto-organizar. Mas essa auto-organização para definir os seus órgãos, a competência, é feita por meio de um regimento interno, desde que esse regimento interno não contrarie as leis do Poder Legislativo, desde que não contrarie a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Tanto que no seu edital você estuda as normas referentes à Constituição Federal, normas da Constituição do Estado de Minas Gerais, algumas leis e aqui de forma mais específica, o regimento interno da instituição do órgão Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Esse regimento foi aprovado na Resolução 167 de 2016 e ele dispõe sobre o quê? Sobre a auto-organização do próprio órgão, do próprio Tribunal de Justiça Militar. Dispõe sobre a composição, a competência, o funcionamento e a disciplina de serviços dos órgãos do TJM. Olha que interessante. A administração direta, que corresponde à União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, são aqui entes que formam a administração direta juntamente com seus órgãos de cada poder. O Estado, vamos focar no Estado porque nós estamos no âmbito estadual. O Estado é dividido em poder executivo, em poder judiciário, em poder legislativo. Estou tudo aqui no âmbito da própria administração direta, quando o poder público presta serviços públicos de forma direta, sem usar de outras pessoas para isso. Só que apesar de o poder judiciário
o Estado terem aqui órgãos dentro do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, por exemplo, o TJM, esse órgão do Poder Judiciário, para se auto-organizar, pode se dividir também em outros órgãos. E sobre essa divisão de um órgão em outros órgãos, que você vai estudar composição, competência, funcionamento e disciplina. Além disso, esse regimento se preocupa com o processamento, o julgamento dos feitos, já que é um órgão do Poder Judiciário. Temos processos ali sendo julgados, feitos que são atribuídos. Olha só, Constituição da República está lá no topo, depois a Constituição do Estado e depois aquelas normas que são aprovadas pelo Poder Legislativo que a gente conhece como leis. Vamos aqui só mera introdução. Vamos falar então de um órgão que é o TJ Militar de Minas Gerais, que é um órgão de quê? Do Poder Judiciário, que é da administração direta, esse órgão que é subdividido em vários outros órgãos. Vamos falar um pouquinho da composição. O TJM com sede na capital, então a sede do TJM é na capital do estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e jurisdição em todo o território do estado de Minas Gerais. Quer dizer que esse tribunal, quando é poder judiciário, a gente fala que possui jurisdição. Tem jurisdição em todo o estado de Minas Gerais, apesar da sede ficar ali na capital. Compõe-se de, primeira informação importante, composta de 7 juízes. Mas cuidado com a divisão entre esses juízes. Esses 7 juízes, dentre eles, 3 titulares, juízes oficiais da ativa, então são juízes que não estão aposentados, da ativa do mais alto posto da Polícia Militar. Então eu tenho posto elevado da Polícia Militar. Eu tenho um juiz oficial da ativa do mais alto posto. Agora eu tenho do mais alto posto do Corpo de Bombeiros e tenho 3 juízes civis, sendo um da classe dos juízes de direito do juízo militar. Então aqui eu tenho um próprio juiz militar e 2 representantes do 5º Constitucional. Muito importante isso daqui. Começamos a saber que o TJM, o TJ Militar, é composto por quantos juízes? 7. Agora você precisa saber de onde saem esses 7 juízes. Você sabe que nós precisamos de 3. 3 inicialmente, que são do mais alto posto, da ativa, representante o quê? Da Polícia Militar. Depois eu tenho um da ativa, oficial da ativa, do mais alto posto do Corpo de Bombeiros Militar. E depois eu tenho 3 juízes civis. Civis é completamente de juiz militar. Esse juiz civil fez concurso para juiz militar e outros 2 que são representantes do 5º Constitucional. O que é esse 5º Constitucional? Não fez concurso da magistratura. Hoje, para você ser um juiz civil, o que o regimento determina aqui, você tem que passar num concurso público. Esse 5º Constitucional não passa num concurso público. Eu tenho uma indicação ali, eu tenho certos procedimentos que estão na própria Constituição do Estado. É por meio de indicação. É uma forma de eu ter uma representação ali no âmbito do juiz, uma representação democrática. Muito cuidado com isso. O parágrafo único diz que o provimento de cargo de juiz do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais será feita na forma estabelecida na Constituição da República, na Constituição do Estado, observado o Estatuto da Magistratura Nacional, a Lei de Organização Judiciária do Estado e esse regimento. Primeira coisa, quantos membros e como são divididos, qual é a procedência desses membros. Lembre-se, 3, 1, 3. 3 sai da PM, 1 sai do bombeiro e 3 juízes civis, sendo um juiz ali militar e os outros 2 representantes do 5º Constitucional. Nós temos aqui um tratamento específico, um pronome de tratamento específico a depender
a quem eu estou me referindo. Se eu estou me referindo ao próprio tribunal, eu vou chamar de egrégio. Toda vez que você for se referir ao tribunal, o nome correto, o vocativo correto é egrégio. Se for as câmaras desse tribunal, tribunais são divididos em câmaras, essas câmaras terão um tratamento de colenda, colenda-câmara. E se for aos próprios membros do tribunal, se estamos falando de juízes, o pronome indicado aqui é excelência. O artigo 4º diz que o tribunal terá em seus cargos de direção um presidente. Além disso, eu tenho um vice-presidente e um corregedor da Justiça Militar. Muito importante. Tem 7 membros, mas quem exerce a presidência, quem tem cargo de presidência? O próprio presidente, o seu vice-presidente e o corregedor. Mais à frente você vai ver quem são essas pessoas. De onde sai esse presidente, esse vice e o corregedor? Eles são escolhidos em uma sessão especial, sessão aqui em uma reunião especial para isso do Tribunal Pleno. O que é uma reunião do Tribunal Pleno? É uma reunião com todos os membros juntos, pode chamar plenário, pode chamar tribunal pleno, e essa escolha será feita em escrutínio secreto. O que é isso? Será escolhida em voto secreto dentre os seus juízes. Então, vai escolher quem que é o presidente, quem que é o vice, quem é o corregedor, dentre daqueles juízes que fazem parte do TJM. Mas esse cargo, ele é para sempre? Foi escolhido e ele fica ali para sempre? Não, eles exercerão um mandato e como todo mandato tem prazo para acabar, para que dê ali a oportunidade de vários outros membros exercerem a presidência, exercerem a vice-presidência, a corregedoria. E qual é o mandato? O mandato é de 2 anos. A partir do momento que eles são escolhidos, eles tomam posse, eu começo a contar 2 anos. Posso me reeleger? Cuidado! Aqui diz em vermelho que é vedada a reeleição para um período subsequente. O que quer dizer? Eu fico 2 anos, posso ficar mais 2? Não, tenho que sair. Entrou alguém no meu lugar, depois eu posso me candidatar? Sim, eu só não posso me reeleger para um período subsequente. Muita gente não gosta de estudar legislação, principalmente esses regimentos, essas normas mais específicas, porque é muito decoreba. Mas aí que você sai à frente, você que está estudando. Faça sempre ali fluxogramas, resumos das decorebinhas desse regimento. Você já tem 2 coisas aqui muito importantes para decorar. Você tem que saber quantos são os juízes que compõem o TJ militar, são 7. Qual que é a distribuição? Lembra, eu tenho 3, eu tenho 1, eu tenho 3. E você tem que saber quais são os órgãos aqui importantes, os órgãos de direção, de presidência, quem são essas pessoas e de onde elas saem. Elas saem de uma eleição que é feita através do pleno do tribunal, o tribunal todo junto, em escrutínio, em voto secreto, e essas pessoas vão exercer um mandato de 2 anos. Pode se reeleger? Não. Para o período subsequente, não. Tem que esperar para poder voltar. Vamos lá. A eleição será convocada e realizada com uma antecedência mínima de 60 dias do término do respectivo mandato. Então, eu tenho aqui alguém que está na presidência e aqui eu preciso de alguém para exercer, já que se A não pode reconduzir no período subsequente. Eu preciso convocar aqui e realizar a eleição num período, numa antecedência mínima de 60 dias de terminar esses 2 anos, para que os novos eleitos possam entrar no prazo na hora certa, para que o tribunal ali não fique sem esses cargos importantes. 2 coisas para decorar: prazo do mandato e a antecedência mínima de 60 dias. Para figurar entre os elegíveis, quem que pode ali se candidatar para a presidência? Deverá o juiz
ter exercido o cargo de vice-presidente ou de corregedor. Olha que importante, os cargos ali de presidente, vice e corregedor, mas que para alguém se candidate ao de presidência, tem que já ter exercido o cargo de vice ou de corregedor, ou basta um, não precisa ter exercido os dois cargos antes. Em primeiro escrutínio, na primeira votação, será eleito juiz que obtiver a maioria simples dos votos dos membros do tribunal presentes à sessão. Qual que é a diferença de uma maioria simples ali de uma maioria absoluta? Na maioria simples, que o artigo fala que eu preciso em primeiro escrutínio, eu levo em consideração o número de membros presentes. Se falar maioria absoluta, não me importa quantos membros estão presentes, eu vou ter a maioria do número de membros, presentes ou não. É mais difícil alcançar a maioria absoluta do que a maioria simples. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu tenho um órgão, qualquer órgão, que tenha 10 membros. Esse daqui tem 7. E no dia eu tenho apenas 6 presentes. Para eu conseguir ali a maioria simples, eu preciso da maioria dos presentes. Maioria de 6 divido 6 por 2 dá 3. Pego o próximo número inteiro, então eu preciso de 4 votos. Já aqui, quando eu preciso da maioria absoluta, não me importa os presentes. Eu olho o número de membros, a maioria de 10 divido por 2 dá 5. 5 daria empate. Eu preciso de 6 votos. Olha como é que a maioria simples é mais fácil. Nesse primeiro escrutínio, será eleito ali o juiz que obtiver a maioria simples dos membros presentes. A palavra-chave aqui é presente. Se não alcançou, se por exemplo nessa reunião eu não tive pelo menos 4 votos desses 6 que estão presentes, o que eu faço? Não alcançada a maioria simples, a que se refere o parágrafo 3º, eu vou fazer um segundo escrutínio. Mas, em segundo escrutínio, só vai concorrer os 2 juízes mais votados no primeiro. Então, não importa quantos juízes concorreram a esse cargo, no segundo, só vai participar os 2 mais votados, como se fosse um segundo turno. E será proclamado eleito o juiz que obtiver o maior número de votos. Nesse caso, então, se empatar, se ali eu vou observar quem tem o maior número de votos. E se empatar? Se empatar, proclamar eleito mais antigo. Então, esses cargos aqui de direção são de presidente, vice-presidência e corregedor. Mas o presidente, obrigatoriamente, tem que ter exercido o cargo de vice ou de corregedor anteriormente. Nesse caso, eu preciso de uma votação no primeiro escrutínio, no primeiro voto, que o candidato que alcança a maioria simples. Se a maioria simples leva em consideração os membros que estão presentes. Se nenhum candidato alcançar essa maioria simples, num próximo escrutínio, já no segundo, só concorrem os 2 mais votados. E aí ganha quem obtiver o maior número de votos. Pode acontecer de empatar? Pode. E o critério de desempate nesse caso será a idade, o juiz aqui mais antigo. Cuidado, não estou falando a idade do juiz, estou falando é o juiz mais antigo, o juiz que exerce ali mais tempo a função de juiz. Cuidado com isso. Vagando o cargo de presidente, se o prazo que faltar para o término do mandato for inferior a 1 ano, exemplo, o presidente aposentou, morreu, pediu para sair, não importa. Se vagou, eu vou ver 2 momentos. O mandato dele é de 2 anos. Se quando vagou foi aqui, faltar menos, aqui eu tenho 1 ano, a metade, faltar menos de 1 ano para terminar, quem assume é o vice-presidente, que vai só completar o que falta. Ele ficou 1 ano e meio, e nesse 1 ano e meio ele veio a sair, quem que vai o substituir, quem que vai ali nesses 6 meses? O vice-presidente. Mas pode acontecer de vagar já no primeiro ano. Ele ficou só 6 meses e vagou. O vice-presidente vai tampar esse buraco de 1 ano e meio? Não. Olha aqui, se a vacância ocorrer em período igual ou superior a 1 ano, far-se-á
nova eleição nos 10 dias que seguirem a ocorrência da vaga. Então, se ele ficou 6 meses e vagou o cargo, em 10 dias seguintes que ele saiu, independentemente do motivo, nova eleição. Vamos lá, vagou faltando menos de um ano, vice-presidente assume até o final. Vagou faltando mais de um ano, novas eleições no prazo de 10 dias. Parágrafo 2º, não ensejará a vedação para reeleição para o período subsequente. Lembra que eu não posso me reeleger no período subsequente, prevista no artigo 5º desse regimento, a hipótese de o vice-presidente assumir a presidência para completar o mandato por prazo inferior a um ano. Se, por exemplo, o presidente ficar 1 ano e meio, e o resto, o que eu faço? Nos 6 meses, quem assume é o vice-presidente. Nossa, mas ele exerceu a presidência durante 6 meses. Ele não pode voltar na próxima eleição? Pode, porque ali ele só substituiu, ele só tapou um buraco. A gente chama isso de mandato tampão. Ele vai poder se candidatar a presidente ali no próximo mandato, para os próximos 2 anos, para o próximo biênio, porque isso aqui não vai ser aquela vedação do artigo 5º caput. Bom, vamos parar por aqui, vimos regras importantes. Para aí, faça o seu esqueminha, releia, faça um esquema com muito número, banca adora cobrar isso, FUMARC adora cobrar decorebinhas e no próximo bloco voltamos com mais informações. Tchau!